abençoo a equipe da Rede Super, que trabalha para levar essa reunião, ó Pai, para toda a terra. Abençoa a equipe da Rádio Super, que trabalha, Senhor, para que as pessoas possam ouvir e participarem da glória do Senhor. Que esta seja, Senhor, uma noite tão gloriosa. Senhor, o trono é Teu, Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Venha com toda liberdade, Senhor, trazer os céus à terra, e Te daremos toda a glória, toda a honra, todo o louvor, não apenas hoje aqui, mas também para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Dançaram, a palavra diz: louvai ao Senhor com todo o seu coração, todo ser vivente, louvai ao Senhor. Por isso eu te convido a erguer as mãos e a exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus é reino de paz, de justiça, de gozo, de alegria no Espírito Santo. E nós, que um dia estávamos mortos em nossos pecados, hoje fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Quantos aqui estão no reino de Deus? Por isso podemos cantar sobre o reino do Senhor, declarando que um dia todas as nações, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Você pode aplaudi-lo? Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Só Tu, Jesus, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei.
aqueles que nos assistem aqui em Belo Horizonte, pela TV Super ou pela Rádio Super, quero deixar o convite para estarem conosco na última celebração de hoje, que acontece às 8h30. Às 8h30. Aos domingos, nós nos reunimos o dia inteiro. O primeiro culto começa às 6 da manhã, o segundo às 8, o terceiro às 10, depois às 13, depois às 15, às 17 está terminando o culto em inglês. Você está participando do culto das 18 horas e às 20h30 nós teremos a última celebração. Vê se tem alguém sentado ao seu lado, e se for um paralítico, é uma oportunidade excelente de você segurar na mão dele e falar: levante e anda, porque esse milagre pode acontecer. Então levante bem alta a sua Bíblia agora, e levante quem está sentado do seu lado nesse instante. Levante bem alta a sua Bíblia, olhe para ela e vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa noite, mais uma vez, a tua bendita palavra, Senhor, que esta semente viva, possa nos edificar, nos consolar, nos exortar, trazer salvação àqueles que ainda não a experimentaram e apontar o caminho da casa do Pai para a reconciliação. Conceda, Pai, ao pregador dessa noite sabedoria. Conceda-lhe, acima de tudo, a tua unção, Senhor, para que a tua palavra possa se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Faça assim. Se você observar alguém conversando, faça assim para ele, porque no momento do louvor nós batemos palmas, pulamos, mas quando estamos ouvindo a palavra, nós não podemos atrapalhar quem está ao nosso lado. Então, todo o silêncio agora. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O verso 24, o Senhor diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O que é fazer em memória? É lembrar. É lembrar. Nós temos uma facilidade tão grande de lembrar o que temos que esquecer. Só que é mais triste que a gente lembra, é mais fácil esquecer o que temos que lembrar. Para nós não esquecermos do que temos que lembrar, Jesus instituiu a ceia. Quando daqui a pouco você comer o pão e beber o cálice, é para você lembrar, não apenas o preço que Ele pagou por você, mas ao mesmo tempo para você renovar mais uma vez a compreensão da sua aliança, do seu pacto
do seu compromisso para com Ele, e de lembrar de onde Ele te tirou. Quem é você hoje? A sua própria nova identidade proclama esta realidade. Quem é você? A ceia não é simplesmente, eu posso dizer, uma cerimônia, é um memorial. Ele instituiu esse memorial porque todas as vezes que você participa da mesa do Senhor, é para você voltar ao Calvário. 700 anos antes do Calvário, em Isaías capítulo 53, Isaías teve essa visão tão gloriosa do Calvário. E eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 53. Isaías 53, diz assim, verso 1. Isaías 53. Se perto de você tem alguém sem a Bíblia, ofereça a sua para que ele possa ler. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A primeira vez que eu fui em Jerusalém foi em 1975. Eu voltei várias vezes, nem sei quantas vezes eu voltei lá em Jerusalém. Mas o que existe de mais lindo em todo Israel para mim, eu creio de qualquer pessoa que chegar em Israel, se você perguntar para ele qual foi o maior impacto que você teve visitando Israel e principalmente Jerusalém, o que há de mais lindo, cruel, glorioso em Jerusalém? Não são os templos, não é o Muro da Lamentação, não é tanto o Jardim das Oliveiras, não são aqueles prédios moderníssimos, não. Fora das muralhas da cidade velha,
que circunda toda aquela chamada Cidade Velha, que é um lugar assim tão sagrado, tanto para os judeus como para os árabes. Foi em Jerusalém que o maior evento do universo, depois da criação do homem, tornou aquele lugar e fez daquele lugar um cenário que, quando você chega, é um jardim. É quando você entra naquele jardim, que é chamado o Jardim do Túmulo, você olha, e bem perto dele há uma montanha, e essa montanha de pedra, quando você contempla, você percebe exatamente a silhueta de um crânio. Você vê um crânio, os olhos, o vazio dos olhos, um buraco como se fosse do nariz, algo parecido como se fosse ver. Mas naquele momento, eu não consigo, mas todas as vezes que eu vou e entro naquele jardim, eu não percebo ali o perfume das flores daquele jardim, mas eu sou levado exatamente para chegar naquele lugar, e quando eu contemplo aquele monte, meu coração começa a chorar. Mas é um choro, onde as lágrimas são assim tão silenciosas. E a presença de Deus, de uma forma assim que eu não consigo descrever para os irmãos, me envolve de tal forma, que tantas as vezes que eu já estive ali, mas cada vez é como se fosse a primeira vez. Quando eu vejo aquele lugar, o Monte da Caveira, o Calvário, o lugar da crucificação de Jesus. E naquele lugar, testemunhos são tão grandes. A maior beleza de Jerusalém é saber aquilo que aconteceu. Mas por outro lado, é deixar o nosso coração experimentar. Porque você pode chegar ali e voltar da mesma maneira como você foi. Mas quando nós nos voltamos para o Calvário, o evento da cruz é único. E nessa noite nós cantamos tantas vezes sobre a morte do Senhor. Mas junto da morte do Senhor, aconteceram alguns milagres que vieram dos céus, outros que abalaram a terra. E nós contemplamos ali pelo menos 6 milagres distintos, 6 sinais ligados à morte de Jesus Cristo, que ainda proclamam uma verdade tão gloriosa, o amor do Senhor para conosco. Eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre os 6 milagres do Calvário. Abra comigo em Lucas capítulo 23, o verso de número 24. O que aconteceu naquele momento, quando Jesus é levado. Lucas 23, o verso de número 44. Lucas 23, o verso de número 44. Olhe para mim. Às 9 horas da manhã, diga comigo, 9 horas, Jesus foi crucificado. Às 9 horas, ele foi erguido. Os cravos traspassaram suas mãos e seus pés. Passou 1 hora, passou 2, passou 3. 3 horas depois, quando o sol está no seu zênite, mais intensa é a luz, olha o que acontece. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Das 9 ao meio-dia,
todos que estavam ali podiam ver aquele espetáculo mais terrível sobre a face da terra. Jesus pregado na cruz, nu, a coroa de espinhos em sua cabeça, o escárnio, a zombaria. Mas ao meio-dia, diz a palavra, houve trevas. Fale comigo, trevas. Houve uma escuridão que envolveu, creio eu, não foi apenas ali só o Calvário. Uma escuridão que com certeza envolveu toda a terra. Não foi um eclipse. Foram 3 horas de um movimento tão grande, até aquele instante dessa ocorrência das trevas. Aquelas 3 horas que passaram de 9 até o meio-dia, houve aquele momento quando Jesus intercedia por aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aquele outro que estava ao seu lado ali, ele intercedeu, dizendo: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Falou também lá para João, a mãe estava perto, dizendo: olha, João, cuide dela. Soldados que o vigiavam, escarneciam, repartiam suas vestes. Os principais sacerdotes, durante aquelas 3 primeiras horas, estavam tão ocupados, criticando aquilo que Pilatos mandou colocar em cima da cruz, aquela epígrafe dizendo: este é o rei dos judeus. A multidão que passava, meneava a cabeça dizendo: desça da cruz, blasfemava, injuriava. Todas as correntes das trevas de uma forma tão grande, desenfreada, vinham sobre ele. Mas agora, naquele instante, exatamente naquele instante, veio as trevas. E eu creio que veio um silêncio. Houve um silêncio. Silêncio tão forte. Silêncio súbito, sombrio. A própria narrativa aqui diz apenas assim: houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. De meio-dia até as 3 horas da tarde, a hora 9, houve trevas. Durante aquele período, não olho algum poderia ver o que passava ali na cruz. Nada. A escuridão veio como se fosse um manto que cobriu realmente tudo. Aquele silêncio tão forte. Tudo. Por quê? Diz, como lemos lá em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que devia vir sobre mim estava vindo sobre ele. A palavra diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Naquele período, quando o primeiro pecado de Adão, até o último pecado do ser vivente sobre a face da terra, todos eles vieram sobre o Senhor. Todos eles. E homem algum podia contemplar aquilo que passava naquele instante. Por isso o Senhor apagou todas as luzes. Houve trevas. Uma escuridão tão densa. E no final das trevas, o grito do Senhor foi apenas esse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali no Getsêmani, houve um momento que Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seria o cálice dele ser chicoteado, não seria o cálice da tortura, não seria o cálice de ser pregado na cruz nu, não seria o cálice, não, porque nunca foi rompido os olhos do Senhor nos olhos do Pai. Mas a Escritura diz que Deus não contempla o pecado. Ali o Senhor, naquele momento, absorve todos os nossos pecados. E o Senhor volta o rosto. E o grito foi esse:
Deus meu, por que me desamparaste? O primeiro milagre é exatamente esse, o da cruz. O milagre que envolveu essa escuridão tão grande, mas tão grande mesmo. Quando as trevas passam, exatamente na hora nona, quando ele diz, está consumado. Às 3 horas da tarde, ali na cruz, quando ele diz, está consumado, está pago, a redenção foi completa. Na hora que ele diz, está consumado, e ele entrega o seu espírito e morre. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A escuridão do Calvário, de repente, desaparece. Toda a escuridão desaparece. E a verdadeira luz começa a brilhar. E logo em seguida, acontece algo que não está aqui em Lucas, mas está em Mateus, que é o segundo milagre do Calvário. Em Mateus capítulo 27, o verso de número 51. Mateus 27, o verso de número 51. O verso 50 começa dizendo, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, e essa expressão grande voz, eu creio que foi a voz que ecoou por todo o universo, que a redenção seria completa para sempre. Com grande voz entregou o Espírito. E o verso 51 diz, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Não foi um terremoto que fez o véu se romper. Não. No templo, que era uma figura lá do tabernáculo, havia um lugar chamado um lugar santo. Havia um lugar chamado lugar sagrado. E havia outro lugar chamado o Santo dos Santos. Entre esse lugar primeiro e o segundo, tinha um véu. E era um véu grosso que separava. Bem nessa primeira parte tinha o altar de bronze, tinha bacia de bronze para purificação. No lugar santo tinha a mesa com os pés, tinha o altar do incenso, mas no lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo, era o lugar que ficava a Arca da Aliança. Era separado. Mas quando Jesus morre, diz a palavra que o véu foi rasgado de alto a baixo. Não foi uma mão que para rasgar, esse véu era grosso, foi de baixo para cima, foi rasgado. De cima para baixo, de alto a baixo. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, que rasgou o véu. O véu procurava vedar a entrada no Santo dos Santos. Aquele lugar que era o lugar santíssimo. Aquele lugar que era tão separado. O véu impedia as pessoas de chegarem lá. Até o sumo sacerdote, para entrar, ele entrava com o pé amarrado com uma cordinha, porque se ele não estivesse bem, ele morria lá dentro e ninguém podia entrar, ele tinha que ser puxado para fora. Mas agora, não existia mais nenhuma separação. Nós podemos, como a palavra diz, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos. Podemos adorar o Senhor. Não há impedimento mais algum. É por isso que quando você celebra a ceia, ao momento que seu coração tem que ficar assim, tão encharcado dessa realidade, sem impedimento algum, mas por outro lado nos traz um temor tão grande, porque agora não existe um lugar sagrado. Para nós agora todo lugar se torna sagrado, porque a nossa vida santifica onde nós passarmos, e podemos em qualquer lugar adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor.
O véu foi rasgado. Não há mais impedimento algum. Não há mais impedimento algum. O terceiro milagre está aqui no verso 51, diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Diz assim: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. A terra, no momento quando Jesus disse está consumado, tudo aconteceu simultaneamente. A terra tremeu, a terra chacoalhou. Lá em Israel você vê, tem rochas para todo lado. E as rochas, diz aqui a palavra, fenderam-se as rochas. Fenderam-se as rochas. Qual que é o testemunho aqui? No meio, quando tudo sacudia, a cruz permaneceu em pé. Não diz que a cruz caiu. A cruz permaneceu. Querido, haja o que houver, a cruz permanece. Mas o Senhor Deus queria fazer um paralelo também. Porque quando Moisés recebeu a lei, todo o Velho Testamento proclama exatamente aquele princípio. Quando Moisés sobe no deserto e traz as leis, houve o quê? Terremoto. Mas agora, entrando a graça, se repete como se fosse o mesmo quadro, o mesmo terremoto, a mesma maneira. O Calvário responde ao Sinai, a lei, mas agora o Senhor traz a graça. A ira do primeiro agora estava silenciada por causa da misericórdia da cruz. O Calvário absorveu o Sinai. O quarto milagre. Olha o verso de número 52. Diz assim: abriram-se os sepulcros. Abriram-se os sepulcros. Nesse tremor, o que aconteceu foi isso: os sepulcros foram abertos. Você pode falar assim, mas pastor, não tem muito sentido. Tem algo tão glorioso. Normalmente, eles fazem como que um buraco na rocha, sepultam a pessoa ali e colocam uma grande pedra tampando a porta. E aquilo é muito bem vedado, bem vedado. Não fala aqui quantos túmulos foram abertos. Pode ter sido 1, 2, pode ter sido 1.000, 2.000, 5.000, não importa. Quando Jesus morre, todas essas pedras que tampavam a boca dos túmulos foram movidas. Todos os túmulos ficaram abertos. Todos. Imagine. Tudo isso está acontecendo simultaneamente. Ali estavam aqueles túmulos abertos da sexta-feira, sábado. Mas algo iria acontecer tão glorioso no domingo da ressurreição. Jesus, a palavra diz que o último inimigo a ser vencido, qual é? A morte. Durante todo o período que Jesus ficou no túmulo, o túmulo dele estava com a porta fechada. A pedra estava ali, mas os túmulos em volta, todos estavam sem as pedras na porta. Todos eles. Porque iria proclamar a realidade das realidades. Continue lendo aqui no verso, capítulo 27 de Mateus, o verso 52. Fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e diz assim: e muitos corpos de santos que dormiam
ressuscitaram. Não foram todos que ressuscitaram, mas alguns. Diz aqui a palavra, em muitos corpos de santos que dormiam, que é um símbolo da morte, ressuscitaram. 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 Agora aconteceu algo. Imagine os túmulos abertos. E em muitos desses túmulos, a Bíblia não descreve quantos o defunto recebeu vida. Só que eles ficaram ali dentro. Olha o verso 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, sexta, sábado, eles só saíram depois que Jesus saiu. Só depois. Só depois. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu gosto dessa expressão. Tinha defunto que estava quentinho ainda. Imagina ele voltando para casa. Porque diz o texto, né, pastor Vinícius, que eles fizeram o quê? Apareceram a muitos. Apareceram a muitos. Podia ter sido 2, 3, 2.000, não sei. Mas há um testemunho e há uma mensagem para nós. E o que aconteceu? Olha o verso 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ou seja, todos esses sinais. Pode aplaudir o Senhor. Esse centurião proclamou: verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando você celebra a ceia, algo no seu coração tem que ficar transbordando dessa realidade. Não existe nada na Bíblia que exista aqui só para a Bíblia ser um livro grande. Há tantas mensagens tão lindas atrás de cada frase, de cada milagre. Temos aqui tantas lições tão gloriosas. E o último deles, o sexto, está em João capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 6 até o versículo 8. João capítulo 20, verso 6 ao verso 8. Eu acho que todos os irmãos lembram da ressurreição de Lázaro. Porque os judeus não usavam caixão como nós usamos. Eles usavam faixas. E essas faixas, elas eram assim, embebidas com tanto perfume, com tanto unguento, e tinha espécie também como de uma cola. Então, de uma cola. Iam fazendo como se fosse assim, uma bandagem, e a pessoa ali ficava todo enfaixado, todo enfaixado. Só que aquelas bandagens, elas faziam como se fosse assim, um casulo, como se fosse um casulo. Ou seja, a pessoa ficava, o defunto ficava dentro, e aquelas faixas o envolvia, e eram assim, litros e litros assim, de unguento, e dessa cola, se pudermos falar assim, que fazia com que aquela bandagem toda ficasse dura. Por isso que Lázaro, quando ressuscita, alguém disse, tinha que falar assim, desatai-o. Ou seja, você tem que cortar, desatai e deixai-o ir. Era um tipo assim, como se fosse esses lençóis que chama, isso que envolvia. Agora, olha o que está escrito aqui, em João capítulo 20, o verso 6 e o verso até o versículo 8. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele viu os lençóis
E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao Senhor, e viu e creu. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ou seja, era como se aquele casulo tivesse ficado oco. O lenço que ficava na face estava em cima. Estava vazio. E diz apenas o texto assim: ele viu e creu. Ele viu e creu. Como? Um modo tão glorioso. O Senhor ressuscita. A mortalha intacta. E estes 6 sinais, todos eles têm uma mensagem tão gloriosa para todos nós. Vamos repetir os primeiros, um por um. Vamos ficar em pé. Levante a sua Bíblia que você leu, cada um deles nela. Vamos falar todos juntos o primeiro? As trevas, vamos falar? As trevas, o véu rasgado, o tremer a terra e fenderam-se as rochas, o milagre dos sepulcros abertos, as ressuscitações no cemitério do Calvário e o último, a mortalha intacta. Cada um desses milagres, cada um. Quando você nesta noite, mais uma vez, comer do pão e beber do cálice, é hora de você proclamar essa verdade. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Eu queria, Ana, que nós cantássemos aquela música que cantamos no início. Venha cá. Dê a mão ao seu irmão. Muitas vezes, nós nos familiarizamos tanto e que perdemos a beleza do amor do Senhor. A nossa fé não é para ser prescrutada com a nossa mente. É mais do que isso. É o nosso espírito. Quando entendemos essa verdade, cada um desses sinais, todos eles proclamam que hoje somos livres e que temos a vida do Senhor, que Ele morreu. E com a morte dEle, durante aquele período, aquelas 3 horas, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos aqui na terra. Quando as pessoas olharem para você, quem é você? Eu sou justo, não pelo meu merecimento, mas pela graça do Senhor. Graça é tudo que eu preciso, mas eu não mereço. A salvação é um presente que nos é dado de graça. Não existe nada que possamos fazer para merecê-la, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Vieram as trevas, o véu foi rasgado de alto a baixo. Significa que você não precisa mais de um sacerdote humano para interceder por você. Todos nós somos sacerdotes. A minha oração não é mais poderosa do que a sua, porque a nossa oração repousa no sangue de Jesus. Você tem que entender isso. O véu foi rasgado. Não tem mais hoje uma pessoa especial para atravessar o véu. Qualquer um pode atravessar, porque ali na cruz Ele rasgou o véu com a sua morte. Houve o tremor, o Sinai, a lei, a pedra foi quebrada, e resta agora o testemunho maior. Tudo tremeu, mas a cruz permaneceu em pé. Para nós, essa mensagem da cruz. Os túmulos, as pedras são removidas. Os túmulos são abertos. E muitos corpos de santos, diz a palavra, ressuscitaram. Só que eles ficaram dentro do túmulo. Não puderam sair.
Havia algo ali, invisível, algo, não sei como. Eles não podiam sair. Quando Jesus ressuscita, no domingo, ele sai também. Primeiro Jesus. E diz a palavra, o último sinal. Quando os discípulos chegam, vem o que prendia o Senhor, a mortalha intacta, oca, o lenço que estava por cima, ali, eles viram e creram. Levante a mão do seu irmão, levante bem alto. Queria pedir aos pastores para passarem para os diáconos, por favor, os elementos da ceia, e vamos cantar, adorando o Pai. Sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte
Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos hoje ter a vida dele. Olhe para mim. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é a vida dele na nossa própria vida. Nossa fé não é um conjunto de doutrinas. Nossa fé é a vida dele em nós. E a palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Tudo que aconteceu ali no Calvário aconteceu por minha causa, por sua causa. Desde a palavra que nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, mas fomos comprados por Ele, pelo seu precioso sangue. Eu valho o preço que Ele pagou por mim, e não existe um outro meio de salvação a não ser por Ele. A morte de Jesus não se repete. Quando nós celebramos a ceia, não é a repetição do Calvário. De Cristo Jesus morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Quando nós participamos da mesa, nós lembramos, Ele diz: fazer isto em memória de mim. Que o nosso coração fique cheio dessa verdade. Mas eu quero me dirigir especialmente a você. Você que já ouviu tantas vezes do Evangelho. Evangelho significa boas novas. Mas até hoje você não tomou Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem sabe você foi alguém que um dia andou nos caminhos dele, mas se afastou, desviou, abandonou. Veio uma saudade, você veio aqui nessa reunião, ou você está assistindo em casa, não sei aonde, mas esta noite agora é o momento mais delicado da sua vida. É o momento de você fazer o que Pilatos fez. Ele perguntou: o que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão gritou: crucifica-o. O que você vai fazer de Jesus? Você pode fazer dele hoje aquilo que ele veio, o seu Senhor e o seu Salvador. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua reconciliação. Hoje é agora, é o momento da sua volta. Coloque suas duas mãos sobre seu peito. Feche os seus olhos. E eu quero me identificar com milhões que nos assistem agora. E com você, como se você fosse a única pessoa aqui. Feche os seus olhos e todos nos identifiquemos dizendo assim: Senhor Jesus, eu contemplei o Calvário e o teu amor para comigo. O Senhor morreu em meu lugar. Eu reconheço que eu não sou digno, não sou merecedor de ser salvo, de ser perdoado, mas pela tua graça é que eu abro o meu coração e eu confesso. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar e ressuscitou para minha justificação. Entra agora na minha vida. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto correndo na certeza da tua aceitação. Continue com os olhos fechados, todos orando. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar sozinho agora. E quero orar por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me entrego a ti. Ou você que estava desviado e hoje volta por os caminhos dele. Para que eu ore por você, eu peço um sinal da sua parte.
E o sinal é que você levante uma das suas mãos, sem constrangimento algum. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que hoje reconcilia com Ele, levante bem alto sua mão. Eu quero ver e vamos orar. Estou vendo mão de adolescentes lá em cima. Levante bem alto a sua mão. Eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante a sua mão onde você estiver. Não importa quem você seja. Ele está vendo, Ele está vendo, Ele está vendo. Erga a sua mão bem alto, bem alto. Eu quero orar por você agora. Amém. Pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo agora. Todos vocês que levantaram as mãos, eu vou precisar que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque eu vou orar por você aqui à frente agora. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Talvez você esteja dizendo: pastor, semana que vem, no próximo domingo, mas esta é a hora de Deus para você. Pode vir, vem, é o momento do céu. Ajoelha, pronto. Deixe seu lugar e vem. Por favor, agora não aplauda, não aplauda. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Agora você que já tem Jesus, fale para a pessoa que está ao seu lado. Fale para ela, fale para ela. Pergunte como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Você já está salvo? Você já tem certeza do seu nome escrito no livro? Ninguém assentado, fique em pé, em pé. Ninguém assentado, ninguém assentado. É hora de batalha espiritual. É hora de batalha espiritual. É hora de batalha espiritual. Hoje está em jogo aqui a eternidade de corações. Pessoas que estão aqui, é a hora do milagre da salvação. Não existe nada mais comparável na terra do que a salvação de uma vida. Você vale tudo que Jesus fez ali na cruz. Não porque você tem algum valor, mas é o valor que Ele te dá. É isso a salvação. Você que estava longe dos caminhos dEle, é a hora de você voltar. Eu quero que você vire para a pessoa que está à sua esquerda e à sua direita. Olhe para ele e diga: você já está salvo? Você já está salvo? Você tem certeza da sua salvação? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Vem, vem. Essa é a hora de Deus. O Espírito Santo é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está debaixo de uma unção gloriosa nesse lugar. O Espírito Santo move aqui. Você que está aí dizendo: não, pastor, eu não vou me reconciliar. Escolha ouvir Jesus. Escolha ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Você está ouvindo hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua reconciliação. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé e chegue aqui bem pertinho de mim. Podem chegar. Pode chegar aqui bem perto. Pode chegar. Jesus, Ele disse assim. Ele falou: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nesse instante, meus pastores vão fazer um círculo em sua volta. Queria pedir meus colegas pastores para fazerem um círculo em volta dos que estão aqui. E queria pedir que ninguém ficasse assentado agora, porque os diáconos vão chegar até você para levar o pão e o vinho. E no momento quando você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que receber. Nós vamos cantar essa mesma canção. E deixe seu coração absorver cada frase nesta noite.
Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Levante o cálice com o pão. Levante, olhe para eles. O pão é o símbolo do corpo de Jesus. O cálice é o símbolo do seu sangue. Nós fomos comprados, somos dele. A nossa identidade é essa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a palavra diz: nada se compara a viver a compreensão Cristo em nós, a esperança da glória. E você poder afirmar: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós repetimos a celebração da ceia, pelo menos uma vez por mês, para você sempre lembrar de quem você é, da vida do Senhor em sua própria vida. Levante o pão e o vinho e diga: Senhor Deus, eu não sei onde eu estaria, nem como estaria, se não fosse pelo pão e pelo vinho, pela obra que o Senhor realizou na cruz, em meu lugar. E mais uma vez, eu declaro que eu sou teu, que eu te amo, que tu és o meu Senhor. Eu renovo, mais uma vez, a minha aliança contigo, em viver 100% a minha fé e testemunhar que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e que eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Logo depois que você comer o pão e beber o cálice, você vai levantar o cálice vazio e vai adorar o Senhor. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte dele
até que o dia mais glorioso da terra venha acontecer, e que todo coração possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Juntos, comamos do pão e bebamos do cálice. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Aleluia! aleluia. Vocês que estão aqui à frente, a igreja vai estender as mãos sobre vocês. Todo salvo, liberto, estenda as mãos. Pai, esses corações se rendem a Ti. Contempla, Senhor, a obra em cada um deles, para que a partir de hoje possam experimentar a graça da salvação, da libertação e da vida eterna, e que possam viver como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. Quando você disse: eu volto para a casa do Pai, o Pai o recebeu. Nessa noite, tudo é novo para você. Essas lágrimas não são de emoção, é porque Jesus entrou e nunca mais vai sair.